Tudo bem, Ana? Boa noite. Nós Oi, estamos boa nós- noite, Thiago, tudo bem? bem, graças a Deus. Nós estamos gravando esse vídeo à noite, era para gravar no domingo, mas felizmente não deu certo. Então, vamos para cima aí, vamos explicar para o pessoal, né, de forma bem profissional e forma técnica, como que funciona e como que está sendo essas ações aí da contra, né, a 123 milhas. A Ana é Isso advogada, aí. né, Ana? Isso, gente, boa noite, tudo bem? Meu nome é Ana Carolina, eu sou advogada formada na PUC São Paulo, atuo nas áreas de direito do consumidor, civil e direito de família. Bacana. Obrigado, Ana, por ter aceito o convite. E nós vamos aqui, pessoal, para quem não me conhece, está chegando agora, primeira vez no vídeo, eu sou o Thiago Murilo. A Ana já está aí na prioridade na tela, porque a prioridade realmente é ela. Para nós aqui é passeios, viagens. E hoje nós estamos falando da 123 milhas. Então, vamos lá, Ana, tem algumas perguntas aqui para você, tá? E gostaria que Tá, você nos ajudasse nesse ponto. Primeira vamos pergunta, lá. Ana. Qual que é a diferença entre justiça comum e juizado especial? Vamos lá, pessoal. O juizado especial é aquela justiça voltada para as pequenas causas, né? Então, para as demandas de menor proporção e com limite de valor da causa de até 40 salários mínimos, que hoje em dia é em torno de uns R$ 52.000, mais ou menos. Geralmente, nas pequenas causas são onde tramitam as ações de menor complexidade, ou seja, as ações mais simples, né? Normalmente, as ações de direito do consumidor, sejam elas referentes a produtos ou a serviços, como é o caso da 123 milhas, tramitam perante o juizado especial, ou seja, a justiça de pequenas causas. Já a justiça comum é a justiça para qualquer causa, sem qualquer limite de valor da ação. Então, portanto, não existe nenhuma restrição. Podem tramitar qualquer tipo de ação na justiça comum. Ah, bacana. E o que que é justiça gratuita? A justiça gratuita, pessoal, é um benefício concedido, né, por meio de decisão judicial para aquela parte que não tem condições de arcar com as custas do processo. Então, esse benefício, quando concedido pelo juiz, ele isenta a parte de arcar com as custas e despesas processuais, né? Hum. A grande questão que a gente tem com justiça gratuita é que no juizado especial não é necessário fazer o pedido de justiça gratuita e nem o recolhimento de custas, porque essa justiça ela já é isenta de qualquer recolhimento para a primeira instância, ou seja, para propor a sua ação, né? Então, portanto, se o processo já é gratuito, não é necessário fazer o pedido expressamente. Com a ressalva de que, para a interposição de recursos, ou seja, para que o processo vá para a segunda instância, em caso de insatisfação, aí sim é necessário o recolhimento de custas, tá? Agora, na justiça comum, é sim necessário fazer esse pedido e comprovar por meio de documentação, né? Essa documentação podem ser declarações de hipossuficiência da parte, comprovando que a parte não pode recolher custas, sob pena de prejudicar suas condições financeiras, imposto de renda e qualquer outro documento que possa comprovar que aquela parte de fato não pode pagar com as custas do processo. Interessante. Bacana, Ana. E na justiça comum, a pessoa tem direito à indenização por danos morais e danos materiais? Sim, sim, em qualquer justiça, seja ela no juizado especial ou na justiça comum, as pessoas têm direito a fazer os pedidos de indenização, de danos materiais e morais sem qualquer restrição. E isso será, obviamente, apreciado pelo juiz. Uhum. Quem tem passagem para setembro, outubro, novembro e dezembro, Ana, deve processar 123 milhas? Bom, Thiago, eu entendo que deva, né? Porque por mais que as pessoas procurem o Procon ou entrem com reclamações no site do consumidor.gov ou no Reclame Aqui, o processo judicial é a única garantia que a pessoa tem para sedimentar o seu direito para receber uma indenização futura, ou Hum. até mesmo conseguir uma liminar que determine a emissão das passagens aéreas, né, sob pena de multa diária ou bloqueio judicial, e até mesmo a indenização no final do processo, né? E reclamações no Procon ou no consumidor.gov ou no Reclame Aqui não terão a mesma eficácia. Sim, Portanto, sim, quem teve o prejuízo de não conseguir viajar nesses próximos meses, eu entendo e eu recomendo que entre com ação judicial. certo.
E antes de processar, é bom falar com a empresa, né? Mandar um e-mail, alguma coisa, ou não precisa? Olha, não é necessário falar com a empresa, né? O quanto antes o consumidor entrar com o processo judicial, mais chances ele tem de ressarcir os valores gastos. Hum. Portanto, não é necessário. Caso o consumidor deseje, essa documentação poderá também ser usada no próprio processo, mas não existe nenhuma obrigação. Certo. E quem aceitou o voucher pode processar? Sim, qualquer pessoa pode processar, né? A gente brinca que receber voucher em troco do dinheiro gasto com as passagens é a mesma coisa que receber bala de troco. É. Então, qualquer um pode processar, sim. O Código do Consumidor ele prevê que a pessoa que foi lesada, né, como é o caso dos consumidores que adquiriram as passagens da 1, 2, 3 milhas, peçam a restituição da quantia paga em dinheiro, né, em pecúnia, Uhum. devidamente atualizada, sem prejuízo ainda de futura indenização. Então, com certeza, mesmo quem aceitou o voucher pode processar a empresa. Bacana, bom demais. Quem estiver assistindo o vídeo depois de ter perdido a viagem, por exemplo, lá em janeiro, de repente fevereiro, e tinha passagens agora nesses 4 meses, ainda assim pode processar a empresa? Pode processar, né? A única diferença é que se a pessoa já perdeu a viagem, não vai ser necessário um pedido liminar, que é um Uhum, pedido de urgência. Será pedido a indenização, né, por danos materiais e morais, sem a necessidade da tutela de urgência. Mas com uhum. certeza, quem perdeu as passagens pode procurar um advogado de sua confiança e processar sim a 1, 2, 3 milhas. Bacana. E caso a pessoa não processar agora, né? Então ela passar o prazo, ou ela falar, ah, deixa para lá, mas de repente alguém vem, conversa com ela e convence. Isso acontece muito. Quanto tempo ela tem para processar? Olha, Tiago, a lei prevê que para processar aquele que comete ato ilícito, né, que é o caso da 1, 2, 3 milhas, que cometeu ato ilícito contra os consumidores, Uhum, a reparação civil, né, é de 3 anos, contados da ciência do consumidor acerca do dano. Agora, essa ciência, ela é um pouco discutível, né, uhum, porque o ideal é que a pessoa processe a partir do momento que, de fato, ela ficou sabendo que suas passagens não serão emitidas, mas isso pode ser um pouco controverso. Por uhum. exemplo, vários clientes sequer receberam um e-mail da 1, 2, 3 milhas informando o cancelamento da passagem, o cancelamento da emissão das passagens, na realidade, né? Então, É. essas pessoas elas souberam por meio das notícias. Isso poderá, inclusive, ser discutido judicialmente. O termo inicial, ou seja, o momento que a pessoa tomou ciência de que não teria suas passagens emitidas. Então, diante disso, para não haver qualquer problema, eu recomendo que esses 3 anos eles sejam contados a partir do momento que essa notícia explodiu na mídia, ou seja, da semana passada, para evitar qualquer prejuízo futuro aos consumidores. Certo. É melhor correr o mais rápido possível, né? Com certeza, não tem por que esperar, né? Ela já garantiu que não vai emitir, então o quanto antes as pessoas se anteciparem, melhor. Legal. Quem tem passagem para 2024, pode processar agora ou é melhor esperar chegar 2024? Olha, Thiago, pode processar agora, porque a 1, 2, 3 milhas já anunciou publicamente, e você encontra essas notícias de fácil acesso em várias fontes confiáveis, que ela não vai emitir as passagens para 2024. Inclusive, ela recomenda que esses consumidores já peçam o voucher. Portanto, se existe uma garantia pública de que ela não vai emitir, eu entendo que já é necessário entrar com ação judicial, né? Inclusive, para os meus clientes que já têm a passagem comprada para 2024, eu também orientei dessa forma e solicitei o pedido liminar, inclusive, né, para a emissão das passagens, sob pena de multa ou bloqueio judicial na conta da 1, 2, 3 milhas, e ainda com o pedido final, né, de ressarcimento pelos danos materiais e morais. Portanto, as pessoas com certeza já devem entrar com ação, até mesmo porque essas passagens promos elas foram vendidas, se não me engano, até o final de 2024, mas muitas pessoas adquiriram passagens para janeiro, fevereiro e março, que está logo aí, né? Então, Uhum. sim, eu recomendo já entrar com ação também nesses casos. Certo, interessante. É, e o que vai ser pedido, Ana, nesse processo?
Olha, nesse processo, Thiago, é o que eu já antecipei aqui para você, né? A gente pede também a liminar, que é a tutela de urgência, para que a 123 Milhas seja obrigada a emitir as passagens, sob pena de multa, que vai ser fixada pelo juiz, ou bloqueio judicial nas contas dela, né? Hum, E o pedido final, né, que é aquilo que a parte quer também, principalmente ao final do processo, é a indenização por danos materiais, ou seja, por todos os valores que a parte gastou com hotéis, seguro viagem, seguro saúde, se for uma viagem internacional, roupas, malas, todos os danos que a pessoa já teve e tem documentos que comprovam, além dos danos morais, né? Que são os danos pela frustração que a pessoa teve de ter sido impedida de viajar, né? Que superam o mero aborrecimento que a gente fala, uma frustração em grande escala. Então, serão esses os pedidos dessas ações. certo, maravilha. Ô, Ana, e a ação coletiva, vale a pena? Olha, Thiago, essa pergunta é um pouco pessoal, né? A grande questão que a gente precisa deixar em evidência aqui é que a ação coletiva, ela não pode ser proposta por advogado particular, né? O Hum, artigo 82 do Código do Consumidor, ele explica quem são as partes que podem propor essa ação, quem são os legitimados, né? E aí tem o Ministério Público, a União, os estados, órgãos da administração pública. Portanto, um advogado particular que você contrata e paga honorários, ele não hum, pode entrar com uma ação coletiva, né? hum, Agora, se vale a pena, é muito relativo, é caso a caso, né? A gente viu aí na 123 Milhas que já foi proposta ação coletiva, justamente porque está discutindo o direito coletivo desses consumidores, que são inúmeros, que foram lesados. sim. Agora, se vale a pena, a gente vai ver só no final do processo, É, né? verdade. Inclusive, eu estava falando aqui que, né, pensando por essa ideia, por essa lógica também, seria dar muito poder para uma pessoa só, um advogado só, né? Então, quando está assim, vários advogados, é bem Com melhor. certeza, exatamente por isso que o código ele delimita ali quem são os legitimados, né, responsáveis para proporem essa ação. Sim, interessante. E qual que seria a diferença, vamos supor, da ação coletiva para individual? Reexplicando um pouquinho aqui é o que eu falei, né? A coletiva, ela visa uma indenização coletiva, então, para os consumidores que foram lesados, para restabelecer o fornecimento de serviços. Então, ela é proposta por esses entes específicos para a coletividade dos consumidores, né? Já a ação individual é aquela ação proposta pelo advogado que você contrata, né? Ou por defensoria pública, dependendo da situação, que ele vai entrar com uma ação específica para a sua situação, vai juntar os seus documentos, vai explicar o seu dano e vai pedir o valor referente ao seu dano, aos seus gastos, à sua viagem particular, né? Então, creio que essa seja a principal diferença. Certo. Ó, eu tô com a pergunta aqui, mas você já respondeu já. Se vale pedir a liminar para as passagens de 2024? Vale pedir, né? Vale pedir, porque o tempo de duração do processo, né, ele vai ser maior do que o tempo que a gente tem até chegar a 2024. Então, por Uhum. exemplo, se sua viagem é nos primeiros meses de 2024, você entrando com ação hoje, muito provavelmente sua ação só vai ser julgada no meio do ano que vem, no final do ano que vem. E você corre o risco, sim, de perder a sua viagem. Portanto, eu recomendo que seja feito o pedido liminar também para as pessoas que compraram as passagens para 2024, né? O pedido de urgência. Certo. Como não é possível estimar o tempo de duração do processo, porque depende muito também do local onde o consumidor reside, que é o local onde é proposta a ação, pode ser que o processo seja julgado depois da viagem. Então, com Uhum. certeza, é interessante pedir a tutela de urgência. Certo. E aí, em quanto tempo a empresa deve fornecer as passagens se quando, após liminar, né? Após sair a liminar, entendeu? Então, isso vai variar, né? A gente brinca que no direito tudo depende. Vai variar do tempo que o juiz determinar na decisão liminar para que a empresa emita as passagens. Por exemplo, no meu caso, que eu tive uma liminar de sucesso hoje, o juiz determinou que as passagens fossem emitidas em 48 horas. Então, Certo. por se tratar de urgência, o ideal é que o juiz garanta aí poucos dias ou até mesmo horas para a emissão dessas passagens, entendeu? Mas, Certo. claro, não existe uma regra específica e vai depender caso a caso.
Certo. Vou trazer um pouquinho para o nosso português, para a nossa visão aqui. O juiz determinou, igual você falou, você teve êxito. E aí a empresa precisa ser notificada? Com certeza, assim que o juiz determina, né, e geralmente ele manda que o cartório, né, que são os funcionários ali da justiça, emitam um mandado Hum. de intimação, que é nada mais do que um documento para mandar, né, a 123 Milhas emitir essa passagem. E esse documento ele pode ser enviado para a empresa de várias formas. Pode ser via e-mail, pode ser via oficial de justiça, né, que vai um Uhum. outro funcionário da justiça entregar pessoalmente esse documento lá. Certo. Então, com certeza, assim que ele profere a decisão, né, o cartório, o ideal é que já se agilize para enviar essa decisão para a empresa, e assim que a empresa tomar ciência, ela tem esse prazo. Então, assim que a empresa receber a notificação, o mandado de intimação que dá ali 48 horas, por exemplo, a partir do momento que ela recebeu, ela tem 48 horas para emitir as passagens. Certo, entendi. Então não começa a contar da hora que saiu não, né, começa a contar da hora que ela é notificada. Começa a contar do momento que ela recebe a intimação, exatamente. Certo. E as pessoas podem registrar boletim de ocorrência como estelionato? Olha, as pessoas podem registrar sim, né? Foge um pouquinho da minha área aqui, porque boletim de ocorrência, estelionato é direito penal, mas ela Certo. pode registrar o boletim de ocorrência online, porque o boletim de ocorrência serve para qualquer crime, né? Uhum. Então, com certeza, a pessoa não está impedida de registrar esse boletim de ocorrência online. Certo, legal. Eu também não entendo muito, mas eu só vou dar um alerta para quem quiser registrar o boletim de ocorrência. Dá continuidade, porque só o registro não é como se fosse um documento que você tem. Agora, quando você cobra, né, a autoridade, você volta lá para ver como é que tá, principalmente se você fizer o boletim pessoalmente, eles sempre falam: "Ó, abre aqui, mas volta aqui para ver o que aconteceu, se foi aberto inquérito policial", tem todo um trâmite lá, porque só o boletim por boletim não vira muito. Com certeza. Nesse caso, a gente fala que, como é estelionato, né? A vítima tem que representar, ou seja, ela tem que requerer essa investigação do Ministério Público, tem que requerer a abertura de uma denúncia, né? Portanto, é interessante que, se quiser registrar o boletim, de fato fique em cima para que isso aconteça. Deixa eu te falar uma coisa, caso a empresa abra lá na frente, no futuro, aí recuperação judicial, como que funciona isso? Olha, resumidamente, né, a recuperação judicial ela é um processo pelo qual a empresa passa para evitar a sua quebra financeira, né? Então, assim, nesse processo, ele visa o restabelecimento de um plano de recuperação judicial, que é nada mais, nada menos do que uma espécie de cronograma com regras a serem seguidas, né, para viabilizar aí a reestruturação da empresa. Uhum. Portanto, se a 123 Milhas ela entrar em recuperação judicial, as ações dos consumidores elas não serão suspensas, elas continuam seguindo, Ah, mas a indenização para os consumidores ela vai ser paga de acordo com a lei e de acordo com o que for previsto no plano de recuperação judicial. Então, é nesses termos que vai funcionar caso a 123 Milhas peça a recuperação. mas acho que é difícil, né, acontecer essa recuperação judicial, uma vez que, por exemplo, ninguém está comprando. Como é que vai funcionar a entrada de caixa? Imagina, ela ter alardado isso daí complicou demais para esse caso, né? Olha, a gente não tem como saber, né, de fato, quais serão Sim. os próximos passos, mas ela pode pedir, como pode não pedir. Não existe aí muito uma previsão, né? Uhum. Depois eu vou antecipando um pouco para vocês aí que estão nos assistindo. A gente vai procurar ver como que tá a URB, né? A URB mais ou menos foi isso que aconteceu também, né, Ana? Então, pelo que eu ouvi falar, né, sobre a URB, que também aconteceram várias coisas nesse sentido, ela também está a ponto de pedir uma recuperação judicial aí, né? Mas a Ah, URB teve casos antecedentes e tudo mais, e agora o que está mais em alta mesmo é esse caso da 123 Milhas. entendi. Vamos acompanhar. Eu também não tinha passagens com a URB, não acompanhei, eu só sei que aconteceu, mas vamos lá. Mais perguntas aqui, que tem bastante. O pessoal mandou bastante pergunta mesmo. É, É, a gente meio que já adiantou aí. Quais são os possíveis caminhos, né, que a 123 Milha irá trilhar no médio e longo prazo? Será que vai para essa ou a recuperação judicial? Né?
Olha, Thiago, de fato, assim, se as pessoas começarem a requerer muitos e muitos bloqueios judiciais, pode ser que a 123 Milhas se veja, né, na situação de tentar requerer aí essa recuperação judicial. Mas também não é possível estimar, porque a gente precisa acompanhar as notícias, né? Como é um assunto muito recente aí, do dia Uhum, 18 de agosto, esse anúncio, a uhum, gente não tem como saber em que pé tá. E também, por outro lado, né, 123 Milhas anunciou que as passagens da linha promo, que foram essas passagens canceladas, representam somente 7% das passagens vendidas. Então a gente tem que aguardar para ver qual caminho ela vai seguir de fato, né? Eu acho que o que está muito assim bombando na mídia é que amanhã mesmo os sócios da 123 Milhas eles vão ser ouvidos numa investigação acerca das pirâmides financeiras, né? Para uhum. verificar como funciona, né, a compra de passagens pelo site e todo esse trâmite, se não é um esquema de pirâmide. Então, assim, fica difícil prever os próximos passos, mas eu acho que serão de muita cautela, né, pela empresa. E, assim, a mídia com certeza vai alastrar tudo o que for acontecendo. Bom, vou falar por mim, tá? Não quero te comprometer, mas quem quiser comentar também, deixa aí nos comentários. Se acredita que é só 7% das passagens que representa. Eu acho que é ao contrário, viu? Pois é, o que foi divulgado, né? A gente não sabe se existem mais informações aí que vão ser descobertas. É. Bom, e quem comprou ou está comprando as passagens agora? De repente não está nem sabendo, vai estar, sei lá, morando em outro país, não sei. Pode ter algumas possibilidades aí da pessoa não estar sabendo. Achou lá a propaganda, viu, gostou e está comprando agora. Ela pode cancelar a compra e pedir o reembolso, por exemplo, uma vez que descobriu, chegou para comentar e alguém falou: olha, você não está sabendo, tá aí, né, rolo só, e aí o que, que acontece? Essa pessoa pode pedir o reembolso? Olha, ela pode sim, ela pode cancelar e pedir o reembolso no prazo de 7 dias da compra, né? Que é o que Uhum, prevê o Código do Consumidor, né? Que é o que está previsto em lei. uhum. E aí, já adiantando aí que a próxima pergunta, né, é se a empresa não devolver esses valores. Então, se a empresa não devolver esses valores, também é possível ingressar com ação judicial, né, nos mesmos moldes. Então, independente da pessoa ter comprado agora, ter comprado antes, decidir comprar agora porque não sabia, ela Uhum. tem aí o prazo de 7 dias para pedir o reembolso, e se ela não pedir, se passar esse prazo, ela vai ter que entrar com ação judicial para tentar reaver os valores. Tá, tirando o caso da 123 Milha, então, se fosse uma outra empresa, por exemplo, uma outra empresa de passagem, para ficar aí mais próximo. A pessoa comprou lá, pediu o dinheiro de volta e a empresa não devolveu. Esse processo que você vai mover, ele entra com danos morais também? Olha, Thiago, vai depender do caso, né? Como eu disse, Uhum. depende. Por exemplo, vamos supor que a pessoa tentou, dentro desse prazo de 7 dias, conversou com a empresa, mandou e-mail, mandou mensagem, ligou, não teve nenhuma resposta e Uhum. não consegue mais devolver porque escoou o prazo. Então, com É, certeza, é possível pedir uma indenização por danos morais, porque vai ser essa frustração, né, que supera aí o mero aborrecimento. A grande questão é que os danos morais, eles são decididos pelo juiz. Então, claro, uhum. você pode pedir o quanto desejar, né, de acordo com o teto ali que a gente falou, se forem causas no juizado especial, mas quem vai determinar o valor vai ser o juiz. Entendi. Bom, mas que bom que pode pedir, né? Porque senão uma passagem barata igual tem sido o meu caso e às vezes de algumas pessoas aí, se for só isso. Com certeza. Exatamente. Eu tive casos, por exemplo, de clientes que chegaram a cancelar com uma empresa, uma agência estabelecida e comprar na 123 Milhas porque estava mais barato. Então, assim, com certeza essa pessoa foi lesada além dos valores materiais que ela gastou, né? Porque ela teve uma expectativa quebrada, se arrependeu ali de uma compra que poderia ter dado certo com outra empresa. Então, de fato, pode pedir indenização por danos morais sem problemas. Certo, bacana. Isso é bom porque ajuda a valorizar, vamos dizer assim, a ação, né? Com certeza, com certeza. Legal. Aumenta o valor da casa, né? Eu fico vendo, às vezes, sei lá, um acidente de carro aí, alguma coisa leve que quebra ali, risca, né? Às vezes. E aí é difícil a gente achar um advogado que queira pegar a causa, porque é muito barato, vamos dizer assim, né? Acaba tendo que ir procurar essa justiça gratuita. E, é, e, é, É, e o juizado especial.
Então, o juizado especial. Só é importante aqui, Thiago, esclarecer, né, que você falou da justiça gratuita com relação ao advogado, né? Sim, A justiça gratuita, ela não serve para você deixar de pagar o advogado, tá bom? Ela certo. é exclusivamente para você ser isento de custas processuais e despesas processuais. Portanto, você precisa pagar o advogado ali de acordo com o que foi contratado. Ou, caso não queira pagar o advogado, é necessário entrar em contato com a Defensoria Pública ou com alguma instituição conveniada com a Defensoria, por exemplo. Às vezes, algumas universidades fornecem esse serviço, né? Para que Hum, você entre com ação sem custos de advogado, porque a certo. justiça gratuita é exclusiva para os custos do processo. Entendi. Não, você já tinha explicado no começo, mas é que a gente tem o hábito, né? Já virou hábito falar. Claro, a gente vai emendando aí nesse bate-papo, sem problemas. Show. Ana, que tinha de pergunta é isso? Você tem algo a acrescentar? Olha, não tenho não, Thiago. Eu acho que vocês podem deixar aí, pessoal, mais perguntas que vocês já tinham e não foram respondidas, ou que surgiram, né, durante esse vídeo, que eu e o Thiago a gente pretende ir atualizando vocês aí, conforme as notícias forem saindo, conforme as liminares forem saindo também, para que vocês tomem as suas decisões com relação a 1, 2, 3 milhas. Legal, Ana. Obrigado por estar disponibilizando aí o seu tempo. Obrigado por tudo mesmo que você tem feito por nós. Imagina, gente. Obrigada eu, Thiago, pela oportunidade. Até mais, pessoal. Foi um prazer. Tchau, tchau. Boa noite. Um abraço, boa noite a todos.